Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo. Tempos atrás eu fiz um vídeo chamado Diálogos. Acho que são 2 vídeos em que eu respondo algumas questões dos inscritos, né? Para não ficar muito longo o debate no canal, né? Nos comentários, eu acabo fazendo um vídeo e respondendo quando aparecem aí esses questionamentos e tudo mais. E o Rodrigo, que é um inscrito já de um bom tempo, né? Ele sempre traz uns temas bem interessantes, bem para debates assim. E para não ficar muito extenso nos comentários, né, do último vídeo, foi inclusive no vídeo do Olavo de Carvalho, né, sobre a obra A Nova Era e a Revolução Cultural. E aí eu resolvi fazer então esse vídeo, até falei com ele, né, avisei ele que ia fazer um vídeo respondendo o tema, né, que é basicamente sobre judaísmo, né. Ele tem algumas posições com relação ao judaísmo e eu tenho outras. Concordamos em algumas coisas e algumas coisas nós discordamos. Mas vamos lá. Eu não faço esse vídeo como uma espécie de refutação, nada disso, até porque ele tem muito mais estudo e pesquisa em determinada área e eu não tenho essa bagagem, né? Mas eu só venho colocar aqui algumas reflexões da minha parte e tentando responder alguma coisa, né, do que ele falou, né, do que ele escreveu lá no comentário. Então vamos lá. O tema basicamente é sobre judaísmo, né? O Rodrigo ele tem uma posição bem crítica, né, com relação ao judaísmo, e eu até entendo a sua posição, não é? E então vamos lá. Uma das coisas que ele escreveu, eu copiei e colei, né, os comentários para poder também ler com calma, né, e procurar responder. Então, nos primeiros comentários, né, ele escreve assim: não são todos os judeus que odeiam os povos, os cristãos, o cristianismo e Cristo, mas a maioria dos judeus, né, odeia sim. Não é à toa que o apóstolo Paulo afirma que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Logo, por conta dessa passagem, podemos deduzir que, de acordo com a palavra, que o povo judeu é um povo amaldiçoado e filhos do diabo. Sobre a Revolução Cultural, você, no caso eu, né, você já demonstrou algum resquício de doutrinação pela via judaica, ao dizer sobre pressuposto antissemita, quando se trata dos judeus, e não é a primeira vez que você fala isso para mim quando relaciona os judeus com algum processo revolucionário dos quais eles são protagonistas. Foi você, você, no caso eu, continuando, né, você foi doutrinado by Liga Antidifamação, que é a famigerada ADL. A ADL é uma liga antidifamação, né, anteriormente conhecida como a Liga Antidifamação Bnai B'rith, que é uma organização não governamental judaica internacional com sede nos Estados Unidos, né? E ela se descreve como uma agência de direitos civis, relações humanas da nação. Então é uma ONG, né? Essa ADL é uma ONG que afirma que luta contra o antissemitismo e em todas as suas formas de intolerância, defende ideais democráticos, protege os direitos civis para todos. E afirma fazer através disso, através da informação, educação, legislação e defesa. Então, explicando o que é a ADL. Então,
essa foi a primeira colocação do Rodrigo, né? E sobre a ADL eu digo que essa organização, né, ou essa ONG, acho que é muito natural que ela exista, né? Pensando aí depois do trauma do Holocausto, né, com a questão da Segunda Guerra, então o povo busca se defender através de organizações como a ADL, né? Então isso é natural. Mas eu vou continuar aqui com o texto dele, tem mais um trecho que ele diz o seguinte, né? Provavelmente você deve ser como a maioria que nem sabe o que significa o que é antissemitismo. Né? Eu vou terminar esse comentário e vou continuar a minha explanação no próximo. Mas antes deixo a minha opinião sobre todas as correntes políticas, frutos da engenharia judaica, que dividem as massas no Ocidente. Esquerda e direita, igual idiotas inúteis. Então ele finaliza o comentário dele, o primeiro comentário, e eu vou colocar minha posição aqui. Então assim, primeiro os judeus, eles fizeram, né, e fazem parte de grupos revolucionários. E em nenhum momento eu disse que eles não fazem ou nunca fizeram parte de grupos revolucionários, tá? Em nenhum momento eu discordei nesse sentido. O meu ponto de discordância é considerar o povo judeu, como o Rodrigo definiu, né, no primeiro comentário, definiu como um povo amaldiçoado e filhos do diabo, né, o que naturalmente me levou a considerar um pressuposto antissemita. Né? Da mesma forma que, diante da minha posição e em sua defesa, o Rodrigo alegou que eu possuo um resquício de doutrinação judaica, né? Via ADL, e eu respondo que nesse ponto nós trocamos moedas do mesmo valor. Né? Por quê? Eu não me considero doutrinado, né, por nenhuma via judaica. Né? Agora, sobre a questão da esquerda e direita, o que eu posso dizer é que qualquer via ideológica né, qualquer via ideológica, ela pode estar associada, ela acaba estando associada a uma outra, principalmente se nós entendemos que direita e esquerda são concepções, são representações simbólicas do Behemoth e do Leviatã, né? Então aquela ideia de que Behemoth e Leviatã são duas forças, duas potências antagônicas, né? E delas derivam uma espécie de equilíbrio e de luta, né, do próprio homem. Uma luta que começa internamente e depois ela se expande para o mundo externo. Né? Então eu vejo que não há nenhuma ideologia que fuja desses princípios. Então, ou se tem direita ou se tem esquerda. Todas as outras ideologias, elas estão aparelhadas, ou de um lado ou de outro. Então essa é a minha visão. Eu estou um pouco aqui incomodado porque a Nina está pedindo colo, então eu tenho que dar um pouco de atenção, porque senão ela vai acabar derrubando, ela vai querer subir na mesa. Mas enfim, aí depois o segundo comentário, o Rodrigo diz o seguinte: primeiro vamos começar com o Velho Testamento. Os judeus foram um povo em princípio privilegiado, por serem o povo escolhido do Altíssimo, mas ao longo daquele livro, no caso ele está falando do Velho Testamento, né? Ao longo daquele livro percebemos uma grande desobediência, traição, blasfêmia, teimosia, idolatria, mortes dos profetas conciliadores, dentre outros pecados da maior parte do povo judeu para com Deus. Ainda assim, Deus, pela sua misericórdia, enviou o profeta na figura do seu filho, com a tentativa de conciliar o povo judeu para com Deus, mas em vão.
E isso pode ser provado nas palavras do profeta, do próprio profeta, no caso é Cristo, né? Então tem um trecho aqui, que é Mateus 23, 37 e 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então ele coloca esse trecho de Mateus e ele continua, né? Só nesse trecho vemos a confirmação da traição do povo judeu para com Deus e uma maldição. A casa de Israel ficaria deserta por terem negado o Messias, né? Mas vale ressaltar que, em princípio, Jesus veio para o povo judeu e excluiu os gentios e os samaritanos da graça. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Também aqui, Evangelho de Mateus 10, capítulo 10, versículos 5 e 7. Tá, eu vou responder da seguinte forma. Eu não acredito que Deus tenha enviado Jesus, o Cristo, né, apenas para salvar o povo judeu. Tá? Como a corrente, né, de pensamento, aí, a grande corrente é justamente o contrário. Né? A maioria das pessoas, sejam elas evangélicas ou católicas, enfim, os cristãos, de modo geral, acreditam que Deus enviou Jesus para o povo judeu e depois o povo judeu rejeitou Cristo, então a graça foi estendida aos gentios. Né? Mas eu não acredito nisso, eu acredito que Deus enviou Cristo não apenas para salvar o povo judeu. Tá? Então assim, desde a queda do homem, de Adão e Eva, o projeto de Deus era resgatar a humanidade, tá? Resgatar o homem decaído, né? O problema é que a consequência da desobediência de Adão e Eva reverberou, né, ao longo do tempo. É como se jogasse uma pedra no meio de um lago, então aquelas ondas foram se formando e foram aumentando, enquanto vai se afastando do ponto onde caiu a pedra. Ou seja, nos primórdios da humanidade, não havia, né, pelo menos eu entendo dessa forma, não havia uma etnia específica, uma raça, né? Nessa época não havia povo judeu, tá? No entanto, Deus, vendo que a maldade crescia entre os homens, separou um homem justo e sua família. Esse homem é Noé. E aí vem toda aquela história. Deus trouxe aí o dilúvio para acabar com aquela geração maligna que havia se formado, porém separando Noé e a sua família, para recomeçar aí com uma nova geração, né, nascida a partir de Noé, que é um justo, né, aos olhos de Deus ele era um justo, né? Então depois do dilúvio seguiu toda a história, né, de Noé, e até Abraão. Então, até Abraão não havia povo judeu, né? Não havia povo hebreu que se possa dizer, né? Foi com Abraão e segundo a promessa de Deus é que veio de fato surgir o povo judeu, né? E o povo judeu, uma das características é o monoteísmo, né? Então, Abraão, na sua época, ele era um homem justo diante dos olhos de Deus, porque ele adorava apenas a Deus, não tinha outros deuses envolvidos. Ele não cometia idolatria, né? Então, com a promessa de Deus a Abraão, né, Deus fala
para Abraão sair da sua terra, né, e do meio da sua parentela, que ele ia traçar todo um caminho, né, para Abraão. Então ele fez as promessas a Abraão, separando um povo a partir de Abraão, um povo para que houvesse uma linhagem e que lá na frente pudesse então nascer Jesus Cristo, né, o seu filho, para que viesse resgatar a humanidade. Então, em termos bem resumidos, é isso. Tá? Então a questão é assim, Deus sendo onipresente, onisciente e onipotente, ele desde o início, desde o princípio, ele já sabia que o povo hebreu, né, o povo judeu, ao longo da sua história, ia cometer aí as suas traições, os seus crimes, ia cometer aí uma série de ações, né, de atitudes que seriam do desagrado do próprio Deus, né? E Deus, sabendo disso, Deus revela isso a Abraão, né? E mesmo assim Deus faz aliança com Abraão, mesmo sabendo que o povo da linhagem de Abraão, ia se desviar em vários momentos ao longo da história, né? Ia se desviar da vontade de Deus. Mesmo assim, Deus faz aliança com Abraão. Inclusive em Gênesis, né, no capítulo 15, a partir do versículo 13, está escrito assim: o Senhor diz, saiba que com certeza peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então é Deus já dizendo a Abraão que a semente de Abraão, o povo que iria surgir de Abraão, seria um povo peregrino, sempre habitando em terra alheia, seria um povo que seria reduzido à escravidão e que chegaria um tempo em que esse povo seria afligido por 400 anos. Então também consideramos aqui que antes da vinda de Cristo à Terra, houve um tempo em que Deus se afastou de Israel, Deus se afastou do seu povo, que dá mais ou menos em torno de 400 anos, né? Se não me falha a memória, o último profeta, né, foi Malaquias. Enfim, teve aí o último profeta e depois um silêncio, um tempo de silêncio em que Deus não se manifestava mais no meio do seu povo, né? Vindo novamente se manifestar através do profeta João Batista, que já anunciava o nascimento do Messias, do Cristo. Então Deus já sabia de tudo isso, já sabia como o povo ia se comportar nesse tempo todo. Então Jesus nasce, né, no meio do povo judeu, portanto ele é judeu, né? Obviamente ele nasceu como judeu, da linhagem de Davi, né, como já predizia aí as profecias, né, como tinha que ser. E Cristo ele veio também com uma promessa de Deus para separar um povo que pudesse intermediar as outras nações, né, para que esse resgate da humanidade pudesse ser completo. Então, como Cristo precisou nascer no meio de um povo, seria o povo escolhido para intermediar as outras nações, né, levar o testemunho de Cristo às outras nações. Então, assim, como houve essa rejeição de Israel, né, a princípio foram os gentios que abraçaram, né, o cristianismo, né? Mas isso não significa que Deus tenha voltado atrás com a sua aliança, né? Ele não volta atrás com a aliança. Deus não vai quebrar suas promessas, não vai quebrar sua aliança. Ainda que tivesse se afastado do povo durante um tempo, né? A aliança e o propósito de resgatar a humanidade, resgatar a humanidade da queda,
permaneceu sempre a mesma intenção, o mesmo projeto, o mesmo propósito de Deus, né? Então, o que aconteceu foi isso, foi que o povo de Israel, né, como se eles tivessem sido cegados, né, para não reconhecer o Messias, e isso acabou que os gentios abraçaram, né, aceitaram, acreditaram no testemunho de Jesus Cristo. Agora, não só Cristo, mas os apóstolos, né, as pessoas que estavam ali, que formaram o primeiro grupo, né, a igreja primitiva, né, os primórdios, né, de que seria a igreja de Cristo, também eram judeus, né? Então os apóstolos eram judeus, né? E a partir daí então é que eles foram levar esse testemunho de Cristo depois que Cristo cumpriu a sua passagem aqui na Terra, foi crucificado, ressuscitou, e aí todos entenderam por completo, né, como era essa missão, e foram levar o testemunho para as outras nações, né? Então, esse é um ponto. Aí o Rodrigo ele continua, né, da seguinte forma, né? Outra prova de que Jesus em princípio veio para os judeus está na passagem da mulher cananeia. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Mateus 15, capítulo 15, né? Ele cita esse trecho, né? 15, 24. E o Rodrigo, na sua argumentação, ele continua, né? Então Jesus, nessa passagem da mulher de Cananeia, nos compara aos cachorrinhos, né? Das migalhas que caem da mesa e tudo mais. Mas os judeus negaram, condenaram, torturaram e mataram Jesus. Sim, é um fato, isso de fato aconteceu, tá? E diante da negativa dos judeus com a graça enviada, Cristo os negou com suas ovelhas, como das suas ovelhas. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. João, capítulo 10, versículos 25 e 27. Só que também tem uma coisa, não são todos os gentios que serão salvos pela graça, né? Não são todos os gentios, né? Da mesma forma que há judeus que na época ali não creram no Cristo, da mesma forma houveram muitos gentios que não creram naquela época, como ainda hoje há muitos gentios que não creem. Então, falando assim, dá a impressão de que todos os judeus negaram a Cristo e todos os gentios o aceitaram ou o reconheceram como filho do Deus vivo. Só que não é assim, tanto naquela época como hoje, gentios também não acreditam, não aceitam a graça, né? Rejeitam a Cristo. Então, não se trata apenas do povo judeu rejeitá-lo, né? Os gentios também, todos os povos, de uma maneira ou de outra, existem aqueles que não aceitaram e não vão aceitar no testemunho de Cristo, tá? Aí ele continuando, né? E por conta disso, Jesus lhes tirou o reino do Senhor e entregou para os gentios, e disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, e foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado
e será dada a uma nação que dê seus frutos. Novamente no Evangelho de Mateus 21, 42 e 43. Tá, quando Cristo fala que será dada a uma nação que deu seus frutos, essa nação ela é genérica, né? Não é uma nação específica, mas é um grupo de pessoas que, crendo e aceitando o testemunho de Cristo, Cristo como Filho do Pai, esse grupo de pessoas, esse grupo humano se torna a nação de Cristo, né? E outra coisa, então parece-me claro que inicialmente Jesus veio para as ovelhas perdidas, né, de Israel. Afinal, Jesus nasceu no meio do povo judeu. Ficaria então muito claro que ele começaria por Israel, né? Como se começasse a fazer a faxina ali na casa onde ele nasceu, né? No meio do seu povo, dando testemunho para o seu povo, né? Falando da sua missão, não para o gentio, mas primeiramente para o povo no qual ele nasceu, né? E assim foi, ele foi dando testemunho dele, a sua palavra, para que então depois a sua palavra pudesse chegar às outras nações, né? Ele pregou o reino dos céus, né? Inicialmente para os judeus, e nos evangelhos mostra que ao longo da caminhada de Cristo, outros povos, né, os samaritanos, por exemplo, ou até outras de outras nações, acabaram crendo até mais que os judeus, né? E então eu vejo que era certo que o povo judeu o rejeitaria, né? Não o reconhecendo como Messias, que já era anunciado pelos profetas. E até onde eu sei, os judeus, né, os judeus tradicionais hoje, eles têm pouquíssimo conhecimento com relação aos profetas. Eles conhecem muito da Torá, das leis, né, de toda a questão da lei mosaica, conhece todo o Antigo Testamento, mas eles não conhecem em profundidade os profetas. Por isso que existe essa dificuldade deles crerem também que Cristo foi o Messias enviado por Deus, né? Então tem esse ponto. E no Antigo Testamento, né, se você pega o Antigo Testamento não, o Novo Testamento, se nós pegarmos Romanos 11, né, eu separei aqui, eu vou ler um trecho. Então Romanos 11, a partir do capítulo 1. Digo, pois, rejeitou Deus seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel? Então, esse trecho, esse capítulo de Romanos, ele deixa isso muito claro. Eu vou seguir um pouco mais aqui. Assim, pois, também, agora nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, né? O remanescente seria aquela parte do povo em que aceitaria Cristo como Messias, como Salvador. Mas naquele tempo de Cristo havia esse grupo, como até a volta de Cristo ainda haverá um povo no meio de Israel que vai ser resgatado, né? Então, que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje.
Então, o próprio Deus, ele endureceu os corações do povo naquela época, né? Mas havia um grupo ali que reconheceu em Cristo, né, o Salvador. E como eu disse, existe ainda um povo todo que, no final dos tempos, antes da vinda de Cristo, há um povo separado no meio de Israel, né, que vai acabar, como se caísse o véu, né, e vão acabar reconhecendo Cristo como o Filho de Deus, o Messias, né? Então, esse é um trecho de Romanos, depois eu vou ler um outro trecho, mas enfim, vamos adiante. O Rodrigo, ele continua, né? E Pilatos lavou suas mãos sobre o sangue inocente de Jesus e mais uma vez os judeus atraíram maldição para o seu povo e para as futuras gerações. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Também Mateus 27, 24 e 25. Quando Jesus entregou o seu espírito na cruz, o véu do segundo templo rasgou, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras. Né? Mateus 27, 50, 51. Tá. Isso significa que aquela aliança exclusiva com os judeus acabou. A partir de então nasce uma nova aliança que é pela graça e não mais pela lei mosaica. A aliança é universal e a partir daí o povo judeu deixa de ser o povo escolhido de Deus. O apóstolo dos gentios confirma isso nessa passagem. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 27 e 29. Então é assim, Cristo ele não morreu apenas para a salvação de Israel, mas para a salvação da humanidade. E isso eu tenho muito claro que é um projeto de Deus já desde os primórdios, desde quando houve a queda do homem, a queda representado por Adão e Eva, né? Então Deus precisava resgatar, trazer de volta a humanidade ao projeto original. E como ele faria isso? Através do seu Filho Jesus Cristo. Então Cristo não morreu e não veio para salvar Israel ou para resgatar Israel, né? Veio para resgatar a humanidade através de Israel, como uma nação intermediadora entre Deus e as outras nações. Essa é a diferença, né? E essa salvação começaria por Israel e terminará com Israel, né? Então a nova aliança, ao meu ver, a nova aliança ela é apenas uma extensão da antiga aliança. O próprio Cristo disse: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. Então ele veio para cumprir aquilo que os profetas já diziam lá atrás, né? E isso só foi possível também que tudo se cumprisse, segundo as Escrituras, porque Israel, né, o povo, na sua maioria, o rejeitou, né? Então, a graça na pessoa de Cristo foi uma maneira que Deus escolheu para resgatar a humanidade desde o seu projeto inicial. Porém, isso acontecerá segundo cada um, né? Conforme cada um é alcançado pela graça de Cristo, esse é separado, né? E isso se tornou acessível a todos, mesmo que nem todos venham a aceitar a graça de Cristo. Não importa se é judeu ou se é gentil, né? Aí o Rodrigo continua aqui, né? E judeu, a partir do momento que estamos em Cristo,
O judeu, então ele está dizendo, o judeu, a partir do momento que estamos em Cristo, acaba tendo um novo significado. Porque não é o judeu que é exteriormente, né? Nem é a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão que é a do coração, a circuncisão no espírito, né? E não na letra, cujo louvor provém dos homens, né? Para Deus, né? Dos homens, mas de Deus. Romanos 2 de Romanos 28 e 29. Então ele cita mais esse trecho, né? Dando argumentação no que ele acredita. Ou seja, para ser judeu não é necessário ter laços materiais espirituais, né? Vale ressaltar que o apóstolo Paulo era judeu e em princípio perseguiu os cristãos. De fato, é isso aí. Depois da revelação de Cristo, tornou-se apóstolo mais fervoroso, também nos alertou sobre os do seu povo, né? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Então o Rodrigo está querendo dizer aqui que principalmente os chamados filisteus, os sacerdotes da época, que falavam muito, né? Eram muito apegados à religião, e esses estavam mais afastados ainda de Cristo, né? Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Então ele cita também um trecho de Tito, no 1, 10, 14, né, capítulo 1, 10, 14, que diz assim: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade, né? Aí eu volto aqui em Romanos. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Então, Romanos, ainda no capítulo 11, né? Aqui já no capítulo 11, versículo 11. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para provocar ciúmes neles. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso provocar aos ciúmes os do meu povo e salvar alguns deles, né? Pois, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E eis que os primeiros frutos são santos, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são, né? Logo embaixo está escrito assim: se tu fosses cortado de uma oliveira brava por natureza e contra a natureza enxertada numa oliveira cultivada, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha chegado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, E aí, Nina? Então acontece o seguinte, né? Romanos deixa muito claro que, até usando a alegoria, né, da oliveira, né, daqueles que são enxertados na oliveira, né, quanto mais aqueles que já pertenciam, né, à oliveira natural, né, o povo judeu. E ele alerta para que os gentios não sejam presunçosos, né, acreditando que
como o povo judeu rejeitou, né, o Messias, nós somos melhores porque nós aceitamos, né? Então, não é para ser presunçoso, traz esse alerta de que não devemos nos considerar melhor que os judeus, né? Que, ao contrário, precisou que os judeus eles se negassem, né? Eles rejeitassem ao Cristo para que os gentios primeiramente então fossem alcançados pela graça, né? Então esse é um ponto que eu gosto de deixar bem claro aqui, dessa carta aos Romanos, com essa, como se coloca, né, a questão dos gentios e a questão dos judeus, né, com relação à graça de Cristo. E o Rodrigo ele continua, né? Bom, agora vamos ao medieval, né? Sabemos que o povo judeu foi expulso de várias nações e isso confirma a profecia de Isaías, quando o profeta afirma que se o povo judeu não seguisse o caminho do Santo do Senhor, ele seria entregue e espalhado pelas nações, e nós sabemos que o povo judeu não seguiu o caminho santo do Senhor, e isso atrai maldição. Então, só uma observação aqui, como eu já mostrei no início, em Gênesis, Deus já fala a Abraão que da semente dele nasceria um povo peregrino, ou seja, um povo que andaria de nação em nação. Ele não seria um povo que percorreria o mundo, não é? Então, isso não, quando Deus disse a Abraão, não disse como uma maldição, né? Mas já antevendo todo o histórico, né, tudo o que aconteceria, Deus disse, vai ser assim, porque a escolha do povo, a escolha dos homens será nesse sentido. Então, só o fato de ser peregrino não os torna um povo amaldiçoado, né? Claro que sim, conforme o povo se afastava de Deus, haviam as consequências, né? Perdiam guerra, sofriam peste, sofriam uma série de adversidades. Conforme o povo se aproximava de Deus, aí vinham as bênçãos, vinha a misericórdia de Deus e assim por diante. Então o que se sabe é que o povo judeu, nos lugares em que habitou, em maior parte na Europa, praticava usura, era arrogante, conspirador contra a cultura local, não pagava os impostos, não pagava seus funcionários gentios, praticava rituais de sangue em crianças gentias que eram sacrificadas, eram pedófilos contra crianças gentias, desdenhavam da fé cristã, perseguiam cristãos, dentre outros comportamentos negativos. Vamos aos lugares em que eles foram expulsos. Então aí o Rodrigo traz uma lista grande de vários lugares por onde os judeus passaram ao longo da história. Eu não vou citar aqui para não estender muito, né, o vídeo também, mas está nos comentários. Então quem tiver interesse, veja nos comentários do vídeo que eu fiz da obra do professor Olavo, A Nova Era e a Revolução Cultural, né? Foi lá que ele respondeu. Então ele apresenta aí uma lista de lugares onde os judeus estiveram e supostamente cometeram todos esses crimes, né? Então assim, eu não tenho e eu desconheço as fontes que apontam sobre essas passagens, sobre esse tipo de situação, tá? Esse tipo de comportamento maligno do povo judeu nesses lugares. Até porque, historicamente, os judeus sempre foram perseguidos. Tá? Historicamente, os judeus também sempre foram perseguidos. Mas a maneira em que é colocada aqui nos dá a impressão de que todos os povos do mundo, o judeu é o único que comete crimes, né? Descartando até mesmo os povos mais bárbaros e sanguinários da era medieval ou pré-medieval. Tá? Então, eu digo que não há
povo nessa terra que não tenha cometido crimes terríveis, porque é próprio do homem a sua tendência ao mal. E nenhum povo pode se isentar de sua malignidade pelos crimes que o outro povo cometeu ou comete. Tá? Então, assim, condenar todo um povo porque parte dele comete crimes não me parece justo. E, seguindo a misericórdia de Deus, que voltou atrás em sua ira quando os ninivitas, através do testemunho de Jonas, voltaram atrás e se arrependeram dos seus crimes, dos seus pecados. Então não compete a nós julgar todo um povo porque parte dele em determinada época ou situação cometeram crimes, ainda que gravíssimos, né? Então não existe nenhum povo santo na terra. O próprio homem, ele é dado ao mal, ele a tendência ao mal. E se Deus não estivesse com o povo judeu, como foi possível o nascimento de Israel como Estado, né? Considerando que depois da Segunda Guerra, quando o povo estava todo espalhado, o povo estava praticamente destruído, grande parte, né, morreu na guerra, no Holocausto, né? Como é que eles conseguiram enfrentar os desafios de construir e manter um Estado, né? Como foi possível, por exemplo, eles vencerem a Guerra dos 6 Dias, enfrentando vários países da Liga Árabe, né? E ainda assim conseguirem vencer essas guerras, esses desafios todos, né? Então, não dá para dizer que Deus não está com Israel, que Israel foi amaldiçoado e rejeitado por Deus. Isso é uma mentira, não tem como dizer dessa forma, né? Aí o Rodrigo ele continua dizendo assim: vou deixar aqui, são muitos ditos de famosos, né, pessoas famosas, inclusive judeus, sobre a passagem do povo judeu em várias nações, né? Então ele traz uma outra lista com vários nomes de pessoas famosas, conhecidas, entre santos, filósofos, escritores, né? Cada um dizendo aí um testemunho sobre os judeus, né? Então, por exemplo, aqui do Santo Justino, né, diz o seguinte: os judeus estavam por trás de todas as perseguições aos cristãos. Eles andaram por todo o país, em todos os lugares, odiando e minando a fé cristã. Né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu posso separar. Deixa eu ver aqui. Os judeus estavam... Tá. Os judeus pertencem a uma força escura e repulsiva, e se sabe como esta camarilha é, como eles se unem e que poder exercem através de seus sindicatos. Eles são uma nação de patifes e enganadores. Marcus Tullius, né, Cícero, estadista e escritor romano. Sêneca também diz sobre os judeus, né? Os costumes daquela nação mais criminosa ganharam tal força que eles já foram recebidos em todas as terras. Os conquistados deram leis aos conquistadores. E por aí vai, né? Tem o Francis Bacon, né, escritor e político britânico do século XVI. Odeiam o nome de Cristo e têm um rancor secreto e inato contra o povo com quem vive. Então são várias citações também, quem tiver interesse vai encontrar lá nos comentários do vídeo do livro do professor Olavo de Carvalho. São várias citações, várias pessoas, né, de várias épocas, né, que ele trouxe. E logo depois o Rodrigo ele comenta, né, que houve alguns comentários que ele fez que foram apagados, né, e ele fala, né, sobre a participação, nesses comentários ele fala sobre a participação dos judeus em praticamente todos os processos revolucionários do mundo contemporâneo, né, da contemporaneidade, né? Era um comentário grande, mas enfim, algo bem macabro, foi o que ele escreveu aqui, né? Os principais rabinos fundamentalistas se reúnem em Israel para defender a publicação de um livro, Torá HaMalech, que tenta justificar pelo halahá
o assassinato de não-judeus, incluindo crianças e famílias inocentes. O encontro exposto não é só a racismo feroz de uma faixa de pró-liquidação do rabino de Israel, mas a impotência do governo para detê-los. Produzido por Max Blumenthal, Joseph Dana e Alternet. Bom, realmente existem comentários no meu canal que simplesmente eles somem, desaparecem, ou às vezes eu quero responder e eu não consigo, porque é como se não registrasse, é como se não reconhecesse, né, o portal não reconhecesse, o YouTube. Como também às vezes inscritos, né, acabam sumindo, né, likes e assim por diante. Então acontecem umas coisas desse tipo também, tá? Mas não é só comigo não. Muitos youtubers aí reclamam, dependendo do conteúdo do canal, tem esses problemas aí, tá? Agora, sobre judeus participarem de revoluções, de processos revolucionários, né, isso eu já mostrei no meu canal, quando eu fiz um vídeo sobre Karl Marx, né, sobre o marxismo, né, desconstruindo o marxismo. Então eu falo de Karl Marx, eu falo de Moses Hess, que foi guru de Karl Marx, e ambos eram judeus, né? Então eu cito esses dois como exemplo. Então tanto Karl Marx como o seu guru, o Moses Hess, eles renegaram a fé judaica e se envolveram com o satanismo, né? E Hess, o Moses Hess, ele fez parte da ala esquerdista do sionismo, né? Por isso que, como eu disse anteriormente, né, tem esquerda e direita, e tem as ideologias que orbitam qualquer uma dessas vertentes, né, ou de esquerda ou de direita. Sobre a publicação do livro Torah HaMelech, houve uma oposição de dois rabinos muito respeitados, né, em Israel, né. Prova então que em todos os povos há seus extremistas. Se de um lado há rabinos que, como o Rodrigo comentou aqui, né, que defenderam a publicação desse livro, o HaMelech, que tenta justificar pelo halahá o assassinato de não-judeus. Então, se existe por um lado alguns rabinos que defenderam esse livro, a publicação desse livro, por outro também há rabinos respeitáveis e conhecidos, né, em Israel que foram contra, né, que vieram a público rejeitando, né, a publicação do livro, né. Dois deles aqui, foi um deles, o rabino sefaradita Ovadia Yosef, que é líder da comunidade ultra-ortodoxa, não racídica, né? E o rabino Shalom Yosef El Yashif, né? Eles saíram então em oposição pública à publicação da Torá HaMelech. Então mostra que tem as duas coisas, né? Tem os prós e os contras, né? Não dá para dizer que todo o judeu, seja rabino ou não, mas todo o judeu concorda com aquilo que está sendo proposto, né? Da mesma forma, muita ideia antissemita surgiu. Acho que o livro, talvez o mais famoso, o livro antissemita mais famoso, que é Os Protocolos dos Sábios de Sião, né? Que acabou gerando aí ondas de antissemitismo. Só que esse livro, Protocolos dos Sábios de Sião, que é um texto antissemita, né, ele foi elaborado, né, segundo alguns historiadores, ele foi elaborado na época do czar Nicolau II na Rússia, né, e com um propósito político. Então, montaram um livro altamente antissemita, mas justamente para pintarem a imagem dos judeus, né, como a pior raça
que existe na Terra, né? Como um povo completamente odiado, né? E, inclusive, esse texto serviu de, como eu posso dizer, não de inspiração, mas acabou servindo para balizar Hitler, né, e todo o nazismo com a questão da perseguição com os judeus e todo o Holocausto, né? Então, o próprio Ministério de Propaganda de Hitler, né, eles citaram os protocolos para justificar essa necessidade de extermínio dos judeus, né? 10 anos antes da guerra explodir, né? Então, existem esses casos, né? Esses casos polêmicos, esses livros aí, que acabam acabam sendo mais um desserviço, né, para a humanidade. Mas assim, em resumo, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço ao Rodrigo, né, pelos comentários, né. Eu acho que, infelizmente, no momento ainda a gente não consegue fazer live, participar com pessoas, de fato fazer um debate, mas eu quis respondê-lo, não nos comentários, preferi fazer isso em vídeo. Então eu agradeço ele pelos comentários, né? Como eu disse, ele tem a posição dele, concordo com algumas coisas, com outras não. Então aqui eu vim colocar a minha posição com relação ao povo judeu, com relação aos judeus. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentários também, deixem a sua opinião, né, sobre o tema, e a gente vai conversando, né? Então é isso aí. Faça o seu caminho.